Convidado do Dois Dedos de Prosa dessa semana é o presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, natural de Belo Horizonte, 51 anos, jornalista e também presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Rogério nasceu em 1971 em Belo Horizonte. Belo Horizonte, da época que você nasceu, é Belo Horizonte de hoje, ainda é Belo Horizonte do livro Sobre os Céus de Belo Horizonte, do Pedro Rogério, seu confrade na academia, Ô, Rogério? Neumani, é uma alegria falar com você, com seu público. Eu que te admiro já há tanto tempo, né? Acompanho o seu trabalho há tanto tempo. Fico muito feliz em partilhar com o seu público algumas reflexões. Olha, você abriu muito bem esse programa citando o nosso querido Pedro Rogério Moreira, um dos jornalistas mais talentosos, mais competentes que Minas Gerais deu ao Brasil. E o livro dele, Sob o Céu de Belo Horizonte, resgata um tempo muito bonito da cidade, um tempo em que a cidade tinha ainda, enfim, um charme, né, que talvez ela tenha perdido com o tempo, muito certamente perdeu com o tempo. A cidade cresceu muito, cresceu desordenadamente, enfim, os prédios tomaram o lugar das casas, né? Não é mais a Belo Horizonte de jeito nenhum, de Pedro Nava, de Drummond, também não é mais a Belo Horizonte Fernando Sabino, de Otto Lara Rezende, de Hélio Pellegrino, nem a Belo Horizonte de Roberto Drummond, de Ivan Ângelo, enfim, de Humberto Werneck, não. A Belo Horizonte de hoje está muito tumultuada, muito cansada de si mesma. Eu acredito que nós precisamos achar um caminho aí para reconectar o Belo Horizontino com a sua terra. Né? A gente precisa de paz, de menos ruído. A Belo Horizonte é uma cidade muito ruidosa, muito barulhenta, né? Menos prédio, mais áreas de lazer, mais praça, mais verde. Né? A gente já foi conhecido um dia, Belo Horizonte já foi conhecido como a cidade-jardim, imagina. Hoje eu estou procurando o jardim aqui, Neumann, que o Pedro Rogério, querido Pedro Rogério, descreve tão bem no seu excelente livro sobre o céu de Belo Horizonte. Rogério Tavares Faria, o Faria Tavares, desculpe, a influência mineira na literatura brasileira vem de muito longe. Eu recordo aqui, assim, como os primeiros grandes poetas brasileiros, os Árcades, né? Isso. Baseados nos neoclássicos. Tomás Antônio Gonzaga, autor de Cartas Chilenas, né? O Dirceu da Marília, né? O Amarília do Dirceu, que é muito popular. No meu grupo escolar eu já tomava conhecimento de Marília de Dirceu, Cláudio Manuel da Costa, Santa Rita Durão e Basílio da Gama, do ciclo do ouro, no século XVII. Ou seja, nós estamos no século XXI, 4 séculos atrás. Você acha que essa herança antiga continua exercendo a sua influência na literatura mineira e na literatura brasileira? Rogério Faria Tavares, presidente da Sim, Academia Neumann. Mineira de Letras. Sim, olha, você lembrou muito bem. Os nomes que você citou aí talvez tenham sido aqueles que fundaram uma certa literatura nacional, já mais livre da influência portuguesa. Assim, eles são considerados pela crítica literária, né? Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Santa Rita Durão, são os grandes fundadores de uma chamada primeira literatura nacional. Né? Isso é importantíssimo, porque é uma literatura que falava da nossa gente, do nosso território, dos nossos costumes, né? Que fazia uma referência à nossa geografia, e, de uma certa forma, no modelo da época, que exaltava a nossa geografia, né? A nossa história, enfim, os nossos costumes. E são nomes que ficaram, eles não vão morrer, não vão passar. Né? É impossível para qualquer cidadão que queira entender de literatura, que queira entender de história do Brasil, né? É impossível não estudar essas pessoas, esse tempo. Né? Muitos deles foram até inconfidentes, né? Participaram de um movimento político importante contra a coroa portuguesa. Enfim, era o movimento dos homens letrados da época, né? Chamados homens letrados da época, contra a opressão, a barbárie, enfim, enfim tudo que a coroa portuguesa impunha a Minas Gerais naquele tempo. E eles ficaram, o nome deles ficará para sempre. Minas Gerais participou ativamente e com protagonismo de todos os grandes movimentos literários
que a história da literatura registra. Né? Depois do arcadismo, a gente pode ver que Minas esteve presente no simbolismo, com o nome máximo de Alfonso de Guimarães, no parnasianismo, com o nome-chave emblemático de Augusto de Lima, ainda pouco valorizado, mas importantíssimo, no romantismo, cuja figura síntese é Bernardo Guimarães, um mineiro importantíssimo, além de bom romancista, bom cronista, um abolicionista, um homem que não se omitiu, né, que escreveu para a imprensa da corte um folhetim que depois ganhou a perenidade, né, das décadas que foi a escravizaura e que ajudou a formar consciências naquele tempo. Né? E depois, Minas foi uma das líderes do movimento modernista, com todo respeito aos nossos queridos irmãos paulistas. Né? Minas deu, na primeira geração do modernismo, nomes como Carlos Drummond de Andrade, João Alfonso, Pedro Nava, Murilo Mendes. Né? E depois, nas gerações posteriores do modernismo, deu Guimarães Rosa, já na geração dos anos 40. Não é? Ele não é totalmente identificado ao modernismo como nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, mas antes eu queria... Mas é isso, Minas tem nomes chaves. Primeiro eu queria puxar a brasa para a minha sardinha. Eu sou da Academia Paraibana de Letras, na cadeira Augusto dos Anjos, Augusto dos Anjos, você pode incluir aí nessa relação, porque Augusto dos Anjos foi praticamente expulso da Paraíba, minha Paraíba natal, e procurou abrigo com Olavo Bilac no Rio, não conseguiu. Onde ele encontrou abrigo? Onde foi que Augusto dos Anjos... Hein? Em Leopoldina? Passou por Minas Gerais, isso. Ele morreu em Minas Gerais, morou no Estado. É uma figura central, dono de uma poesia vibrante, vigorosa, corajosa. Eu, quando estive em João Pessoa, me vi envolvido, né, pelo nome de Augusto dos Anjos. Em todo lugar que eu visitava, o nome de Augusto dos Anjos era comentado sempre com muito orgulho, com muita ênfase pelos meus colegas da Paraíba, alguns dos quais também lá da Academia Paraibana. Enfim, é um nome que ficou e que vai ficar para sempre, né? Assim como o nome de outros paraibanos. Né? Nós não podemos esquecer que Ariano Suassuna era paraibano, né? E a Paraíba deu ao Brasil José Américo de Almeida. Enfim, só José Américo de Almeida, um dos nomes máximos do chamado romance dos anos 30, né? Ele inaugura o romance dos anos 30 com a Bagaceira. Só José Américo de Almeida já é um monumento literário brasileiro. Né? Então, eu fico muito feliz que a gente possa saudar esses nomes passados tantos anos. Rogério Faria Tavares. Ariano Suassuna nasceu na Paraíba, mas pode ser considerado também pernambucano, porque viveu em Pernambuco depois que seu pai foi assassinado. E Dona Rita Vilar, lá de Itaperoá, a mãe dele, mudou com os filhos para o Recife, onde o Ariano fez toda a sua carreira. Eu vou abrir aqui uma discordância, porque eu acho que... mas é claro que isso é uma discussão de poetas, assim, de literatos, mas eu acho que... eu acho que a literatura mineira moderna, principalmente João Guimarães Rosa. Na minha opinião, João Guimarães Rosa foi o maior romancista brasileiro do século XX, junto com Mário de Andrade, o paulista. Agora, eu acho que o Mário de Andrade era modernista. Eu acho que o João Guimarães Rosa, ao lado do Mário Palmério, outro grande romancista mineiro, eles figuram mais ao lado de uma pessoa que você citou aí, o senhor Zé Américo de Almeida, do romance regionalista, né? Zé Américo de Almeida, Raquel de Queiroz, cearense, Zé Lins do Rio, também paraibano. Eu fui amigo pessoal do Zé Américo, viu que beleza. O Zé Américo dizia que era o último amigo de infância dele. Ele tinha 90 e eu tinha 20. Que privilégio, Neumann. Tive um grande privilégio. Acho que o Zé Américo é um nome marcante e, na minha opinião, é o paraibano que escreveu melhor em todos os tempos, né? E o Zé Américo, com a Bagaceira, inicia um ciclo, né? E aí eu acho até que o João Guimarães Rosa o supera. O João Guimarães supera quase todos, talvez empate ali com o Mário de Andrade, o paulista. Mas eu queria falar noutra característica de Minas, né? Eu tive aqui nesse Dois Dedos de Prosa com um mineiro, uma Lisboa Baixa,
E o primeiro, Claro. comentando um livro dele, conversando com ele sobre um livro dele de memórias, né, da carreira, a brilhante carreira acadêmica dele. E o primeiro capítulo do livro de memória dele é Minha Tia Henriqueta. Henriqueta Isso. Lisboa, Henriqueta Lisboa, Rogério, foi uma ídola, digamos assim, da minha juventude. Em Campina Grande, Beleza. nós nos reuníamos em torno de uma livrariazinha pequena de Ouro, e Henriqueta Lisboa fazia parte de uma antologia que o Manuel Bandeira começou e o Valmir Ayala concluiu, de poetas modernistas, poetas contemporâneos, né, brasileiros, né? E Henriqueta Lisboa era a nossa deusa. E a Henriqueta Lisboa entrou na academia. Henriqueta Lisboa entrou, inclusive disputou com o Edson Moreira, tio do Pedro Rogério, que depois entrou, né? E ganhou. Ela foi a primeira mulher, né, a entrar na Academia Mineira. E a minha amiga, minha queridíssima amiga Raquel de Queiroz, que foi a primeira a entrar na Brasileira, sempre dizia: a Henriqueta devia ter entrado antes de mim. Mas a Henriqueta não entrou na Brasileira porque a indesejada das gentes a levou para a imortalidade antes É isso disso. aí. Então eu queria lembrar esse aspecto, né? Henriqueta, que disputou com Edson Moreira, que depois também entrou e ganhou e entrou na Academia Mineira, traz para a Academia Mineira esse privilégio de ter colocado uma mulher, que eu acho que a mulher é um ser humano superior ao homem, viu? Eu tenho certeza, Neumann. Olha, Você e você conheceu está. Henriqueta, não? Não, infelizmente Não, não. você é muito novo para conhecer Eu Henriqueta. conheci a irmã dela, Laí de Lisboa, que viveu mais de 100 anos e que também foi da Academia Mineira de Letras. Essa família é muito talentosa. Ela deu à Academia Mineira de Letras 3 irmãos: Henriqueta Lisboa, Alaí de Lisboa e o grande professor José Carlos Lisboa. E eu quero mostrar para o seu público aqui essa bela obra, que é a obra completa de Henriqueta Lisboa, organizada pelos professores Vander Melo Miranda, membro da nossa Academia de Letras, e Reinaldo Marques. Aqui estão 3 volumes: o volume de poesia, outro de ensaios e outro de traduções de Henriqueta Lisboa. Ela foi, como muitos dizem, uma representante do chamado simbolismo tardio, mas ela foi, Isso. sobretudo, acima de classificações, categorizações, ela foi, sobretudo, uma vida para a literatura, uma vida para o texto, uma vida para a poesia. Ela respirava poesia, viveu como poeta. Não só Vinícius de Moraes, como dizia Drummond, viveu como poeta, mas Henriqueta Lisboa viveu como poeta, né? E como você bem lembrou, foi ela que superou aí o antigo tabu da Academia Mineira, né? Elegendo-se como a primeira mulher a integrar a Casa de Alfonso de Guimarães. Né? E hoje eu fico muito feliz em ver o renascimento do nome de Henriqueta Lisboa. Né? Ela é muito popular entre as novas gerações de poetas. As poetas mineiras da nossa geração, da geração contemporânea, adoram Henriqueta Lisboa. Ela tem uma estátua aqui em Belo Horizonte, em bronze, muito bonita, em tamanho natural, que é o ponto predileto para a fotografia das jovens poetas, das poetas contemporâneas do século XXI de Minas. O que é uma maravilha, porque é um encontro entre a tradição e o contemporâneo, que é o que a gente quer, o que a gente busca, né, Neumann? Alfonso, que você citou também, que o Alfonso é anterior à Henriqueta, né? A Henriqueta era do chamado simbolismo moderno, e o Alfonso, o pai, né, ele era do simbolismo mesmo de verdade. Grande poeta também da nossa adoração lá em Campina Grande, né? Que beleza. O Alfonso é um poeta que merece sempre ser relembrado, apesar da poesia não estar muito em moda nessa nossa época de ignorância, em que prevalece a estética da violência, mas eu queria falar de outra geração, né? É uma geração que já é abordada na livraria da editora Itatiaia, a editora Itatiaia dos irmãos Moreira, né? O Edson, e o pai Pedro Paulo. Pedro Paulo, eu acho que essa geração, né, dessa geração que frequentava já o cacheiro Pedro Rogério Isso, Cacheiro, isso. fazia parte,
o criador de um gênero, Pedro Nava. Pedro Nava é um gênio, porque ele criou um gênero na literatura brasileira. O memorialismo. A ele seguiram, por exemplo, da mesma época, o Paulo Duarte, que escreveu um paulista que escreveu uma longa memória, mas o grande literato da memória é o Pedro Nava, né? E o Pedro Nava faz parte daquela geração que se mudou para o Rio de Janeiro, né? Que é uma geração de muito talento, que você lembrou aí. Muito. Fernando Sabino, o Encontro Marcado. O Encontro Marcado, o meu caro amigo Rogério Faria Tavares, tá, inspirou uma geração inteira que passou a escrever um estilo que era pouco praticado, a literatura geracional, né? A esse o romance gênero, de formação, né? O romance de formação. Você pegou ali. Eu ganhei em 2015 o prêmio de melhor livro para o prêmio Senador Zé Hermílio de Moraes da Academia Brasileira de Letras. Um romance, apesar de ser um romance muito inspirado em Memórias Póstumas de Brás Cubas e em Fases Me Falta de Inês Tavares, o meu romance, O Silêncio do Delator, é um romance geracional, um romance sobre o fracasso da minha geração. E o meu antecessor, nas nossas rodas, na Praça do Rótulo e tal, era o Encontro Marcado, era Fernando Sabino. Só que essa turma, né, é o famoso quarteto, os Beatles da época, né, da literatura. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Fernando Sabino, Hélio Pellegrino. Otto Lara Rezende. Otto Lara Rezende. Sabino e Paulo Mendes Campos. E o grande, que é outra coisa que eu considero o Paulo Mendes Campos, eu espero que você me apoie nisso, um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos. Mas ele foi muito popular como cronista. Isso apagou a imagem dele. Mas o que o Paulo era e é um grande poeta. É uma maravilha. Nós celebramos eu fiz uma antologia dos 100 melhores poetas brasileiros do século XX, e ele está ali, naquele time, digamos, 5 melhores poetas, né? Porque antes dele veio o Drummond, mas eu também discordo de você quando o Drummond entra como... Eu acho que o Drummond é uma história à parte. O Drummond não chega a ser modernista, como era, por exemplo, Mário de Andrade, mas isso é uma discussão que nós não vamos levar em frente. Eu quero que você me fale Você chegou conhece a obra, claro, mas conheceu o Paulo, além de cronista, o grande poeta que o Paulo era? Sim, olha, nós fizemos até essa semana aqui na Academia Mineira de Letras, pelo nosso canal no YouTube, uma grande homenagem a Paulo Mendes Campos. Eu pedi a Cristiane Campos, sua sobrinha neta, que fizesse uma chamada videoaula, né, que é o que a gente faz atualmente, sobre a vida de Paulo Mendes Campos, sua trajetória humana, biográfica, mas também sua produção literária. Como você mostrou muito bem, Paulo foi um grande cronista, naturalmente, um grande cronista, amado por todos. Por meio das crônicas ele chegava ao grande público. Mas ele foi um grande poeta, né? Um poeta sofisticado, um poeta filósofo. É impressionante como Paulo Mendes Campos consegue trazer a reflexão filosófica para o plano da sua literatura amplamente consumida, seja na crônica, seja na poesia, né? Há pouco tempo, a Autêntica Editora lançou um livro chamado Sabiás da Crônica. Há ali a reunião de 15 crônicas de Rubem Braga, Vinícius de Moraes, Carlos de Oliveira, Sérgio Porto, Fernando Sabino, enfim, são vários. E Paulo Mendes Campos, né? E as crônicas de Paulo Mendes Campos, elas, sim, acontecem no plano mais tradicional e mais típico das crônicas, que é o registro do banal, do trivial, do cotidiano, mas elas acontecem também no plano poético e no plano filosófico. É impressionante a facilidade, a maestria com que ele consegue transformar filosofia em poesia, usar a linguagem poética para fazer uma grande reflexão filosófica, sofisticada, densa, profunda, sobre a existência humana. Olha, de todos esses nomes aí, o nome do Paulo Mendes Campos, que completa agora 100 anos, é um nome para ser muito mais divulgado do que é atualmente, não é? Porque é dono de uma produção... Concordo, claro, apoio e participo. É dono de uma produção potente, não é? Enfim, e a Cristiane Campos, sobrinha neta dele, registrou muito bem.
na videoaula que ela deu, essa trajetória do tio. Uma crônica dele, O Cego de Ipanema, merece ser lida por todo mundo, porque é de uma beleza. Não é? Ele tem achados como cronista que são também achados como poeta. Não é? Então, é um nome de que Minas e o Brasil devem se orgulhar sempre. O Rogério Faria Tavares, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Não, não, membro só. Neumann, membro. Ah, você é membro, não é membro do presidente. Instituto. Membro. Membro. É, membro. Mas me conte aí uma coisa. Hoje, você vê produzindo aí em Minas, ou fora de Minas, mas original de Minas, algum descendente desses 4 cavaleiros do Apocalipse, dos grandes mineiros do passado recente, do passado antigo? Existe uma geração de novos aí em ação? Existe, Neumann. Olha, Minas continua dando ao Brasil bons escritores. Né? Nós temos ainda entre nós nomes fundamentais, né? Como Humberto Werneck, como Ivan Ângelo, grande cronista, romancista Ivan Ângelo, que mora em São Paulo, como o grande Silviano Santiago. Olha, nós temos aí um dos maiores críticos literários brasileiros, mineiro de formiga, que é Silviano Santiago. Né? Silviano e Ivan Ângelo, ainda da chamada geração Complemento, que fundou a revista Complemento. Humberto Werneck é de uma geração posterior, é da geração Suplemento. Né? Suplemento Literário foi fundado por Murilo Rubião em 1966, no governo de Israel Pinheiro, e deu ao Brasil nomes fundamentais, né? Como Murilo Rubião, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, Adão Ventura, enfim, e lá estava Humberto Werneck. Depois, nos anos 70, nós tivemos importantes contistas, como Vander Piroli, como Roberto Drummond de Hilda Furacão, de Hitler Manda Lembranças, enfim, de tantos romances muito interessantes que marcaram os anos 70. E agora nós temos Adélia Prado, que começou ainda nos anos 70. A estreia literária de Adélia Prado se deu com Bagagem, que ela lançou em 1976. Adélia Prado construiu uma obra monumental no campo da poesia, né? E uma obra que ficará, na minha opinião. Né? É uma obra que tem um valor literário inegável. E agora, nessa geração mais contemporânea, nós temos ainda, só para falar das mulheres, Conceição Evaristo, mineira de Belo Horizonte, um nome que brilha nacionalmente e que faz um romance e uma poesia muito marcados pela trajetória biográfica dela, né? E pela situação de opressão em que ela viveu e passou grande parte da sua vida, da sua infância, da sua juventude. Nós temos também outras mulheres importantes. Uma das poetas mais celebradas no Brasil de hoje é mineira, Ana Martins Marques. Né? Segundo o editor Luiz Schwartz, é o livro de Ana Martins Marques que ele tem na mesa de cabeceira do quarto dele. Há também Anelisa Ribeiro, uma excelente poeta, curadora do Prêmio Jabuti. Ela consegue, ao mesmo tempo, ser ensaísta, ser cronista, ser poeta. E há nomes como Edmilson de Almeida Pereira, que ganhou o ano passado 2 importantes prêmios, o Prêmio São Paulo, o Prêmio Oceanos. É um poeta, é um ensaísta, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, e cujo nome, prestem atenção nesse nome, Edmilson de Almeida Pereira, e cujo nome só crescerá, já está crescendo muito, né? Ele reside em Juiz de Fora e tende a crescer mais ainda. Né? Nós temos também outro grande poeta muito importante, que é editado pela Todavia, que é o Ricardo Aleixo, também editado pela Todavia. Nós temos aqui, membro da Academia Mineira de Letras, a professora Marister Maciel, que é reconhecida e respeitada, reputada no Brasil inteiro, autora de importantes livros de poemas e também de narrativas, como se fala atualmente. Né? Ela é sobrinha neta de Olegário Maciel, nasceu lá em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e tem uma trajetória vitoriosa também na docência universitária. Se aposentou agora na UFMG, mas continua como professora colaboradora da Unicamp. Então, nós temos aí uma nova geração muito potente. Nós temos, por exemplo, a Carlos de Brito e Melo, que é editado pela Companhia das Letras, um romancista muito original, muito criativo, já lançou 3 romances pela Companhia das Letras. Um deles é escrito em forma de auto, né? É uma forma esquecida, abandonada, né, há séculos, e com muito talento, Carlos de Brito e Melo consegue recuperar o vigor e a atualidade dessa forma, né, desse jeito de narrar histórias. Né?
Eu tenho Temos nomes surgindo de todos os lados. isso aí. Respeito muito a sua lista e vou acrescentar aqui. Ó, eu trabalhei com o Ivan Ângelo. Ivan Ângelo é um Uma gênio. beleza. Trabalhei com ele. Faz muito tempo que eu não vejo o Ivan. Ele É, está ótimo. Veio nós agora dois na Bienal do Livro, deu um show. nós estamos velhinhos, Ivan. E eu. Trabalhamos no Jornal da Tarde juntos. E no Jornal da Tarde eu conheci, antes do Jornal da Tarde, no meu tempo de Poema ao Processo, eu conheci a turma de Cataguás, Ronaldo Werneck, Que né? beleza. Esqueci aqui de Humberto Mauro, grande cineasta, Rosário Fusco, também lá de Cataguases, né? E conheci o Joaquim Branco, da turma de poesia de vanguarda lá de Cataguases, né? Além disso, trabalhei com Luiz Rufato, faz muito tempo. Ah, Luiz que Rufato, genial, beleza. genial autor de Genial. São Muitos Cavalos. Mas sabe onde eu reencontrei o Rufato nesse tempo de quarentena? No lançamento do livro do meu conterrâneo João Almino, que eu acho talvez o romance que vai papar todos os prêmios literários esse ano, que é o Homem de Papel. Isso. O João Almino teve um papo no lançamento do livro dele com o Luiz Rufato, que são dois grandes gênios, né, do romance no Brasil hoje, que se conheci também muito o Humberto Werneck, claro, convivi com a turma do Murilinho Felisberto, lá do Jornal da Isso. Tarde, né? Mineirinho também, né? Mas não era literato, era um grande jornalista, que foi uma geração, né? A geração do Fernando Moraes, Isso, que que é um não é um brilhante literato, biógrafo de mas um Mariana. biógrafo genial, né? É isso aí, mas eu quero saber Genial. de você também o seguinte, E o Luiz você Vilela, o grande contista Luiz Vilela, que mora em Ituiutaba, uma das maiores Luiz Vilela, isso. contistas Dessa turma brasileiras. aí, dessa turma do Jornal da Tarde, do Murilinho, né? Você, como jornalista e tal, você acompanha o mercado editorial hoje, né? Eu conversei, por exemplo, com o Rodrigo Mendes, da Almedina, que publicou um livro meu de entrevistas, Neumann Entrevista, 2 volumes, e eles me dizem que o mercado cresceu na pandemia, ao contrário do que se pensava, né? E você concorda isso? Tem sido publicado todo mundo que vale a pena ser publicado durante a pandemia e agora no encerramento aí da pandemia? O que é que você acha, o Rogério Faria Tavares? Meu, mano, de fato, durante a pandemia, nós assistimos aí um fenômeno, né? O isolamento social levou as pessoas a procurarem alternativas aí para ficar em casa o dia inteiro, fazendo o quê, né? Então, de fato, o mercado registrou sim um crescimento comprovado em números, auditados, pesquisados. Houve crescimento de venda, naturalmente, de vendas pela internet, pelas plataformas de vendas de livros, né, eletrônicas, né? E o mercado brasileiro hoje é muito mais vigoroso do que era no passado, naturalmente, né? Quando esses nomes todos aí começaram, editar um livro no Brasil era muito difícil, era para poucos, né? A gente não tinha braço suficiente, a indústria editorial no Brasil não tinha o porte que tem hoje, né? Então, hoje se edita muito mais e há um custo muito menor, né? Os custos caíram porque o acesso às tecnologias também aumentou muito. E as modalidades de edição se ampliaram, não é? Nós temos um fenômeno interessante que é o da autopublicação. Hoje, todo mundo que quiser se publica, nem que seja uma autopublicação ou na Amazon ou em outras plataformas que permitem esse modelo da autopublicação. Uma das autoras que mais vende livro no Brasil, pouca gente sabe, pouca gente conhece, é uma carioca do Rio de Janeiro, professora de história, chamada Nana Palvoli. Ela começou assim, né? Autopublicação. Ela foi descoberta em pouco tempo, depois começou a ser publicada pela Rocco, hoje é publicada pela Planeta, uma das maiores editoras do mundo, e vende milhões, mas continua publicando pela Amazon na plataforma lá de autopublicação. Nós temos os livros, os audiolivros, que também abrem um novo campo aí no mercado editorial. Temos os livros digitais, chamados e-books, né? Então, o mercado editorial cresceu muito, se diversificou muito, e vimos aí também o surgimento de um fenômeno muito interessante. Antigamente, o mercado editorial era dominado por poucas grandes editoras, né? Nós tivemos as figuras míticas do mercado editorial brasileiro, como José Olímpio, como Jorge Zahar,
enfim, Paulo Rocco, Luiz Schwartz, nomes admiráveis, importantes. Enio Silveira. Enio Silveira, fundamental. Personagem do Pedro Rogério. Claro, né? Nomes fundamentais, né? Que fizeram muito pela literatura brasileira, pelo hábito da leitura. Mas hoje nós temos o quê? Uma proliferação de médias editoras, de pequenas editoras e de editoras de nicho, que são muito importantes. Tem editoras que publicam só poesia, tem editoras que publicam só mulheres, imagina, né? Porque o mercado é assim, né? O mercado ele se configura desse modo agora. Para muita gente, para muitas editoras, faz sentido publicar só poesia ou só mulheres, porque ela saberá explorar aquele nicho, aquele filão do mercado. Então, o mercado editorial se expandiu muito, só que o mercado editorial, num país de dimensões continentais como o nosso, né, e de uma população de mais de 200 milhões de habitantes, vive um drama, porque o brasileiro ainda lê muito pouco, não é, Neumann? Né? Nós estamos lá na lanterna da lista entre os países leitores. Esse é um drama, né? Mas esse é um tema que nos remete a uma questão estrutural. Nós somos um país que tem um profundo déficit na formação educacional de seus cidadãos. Isso aí leva gerações para resolver. O Rogério, estamos também aqui com déficit de tempo. A minha conversa com o Rogério ia rolar. O Rogério ia falar de clube de livro, ia falar de um monte de coisa, sobretudo das academias, mas isso fica para depois, um próximo programa que a gente vier a fazer. Por enquanto, nós estamos sendo tolhidos aqui pelo tempo e eu quero agradecer essa aula que o Rogério Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, jornalista de muita badalação, de muita fama em Belo Horizonte, e nosso professor aqui. Nós vamos ter que interromper a aula dele por causa do implacável Deus Cronos, por causa do tempo. Rogério, que prazer tê-lo aqui na sala. Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, aqui com isso aqui não é o chicanismo, não sou eu, viu? Eu sei. Uma gravura do Ciro Fernandes, grande estilogravador. Beleza. Rogério, você não sabe o prazer que eu tenho de ter trazido você aqui por sugestão do Pedro Rogério, seu xará, seu amigo, seu confrade, e quero dizer que valeu muito a pena e que nós vamos repetir a dose. Amigo. Tá bom. Eu estou às suas ordens, Neumann. É um privilégio para mim conversar com você, um dos mais importantes jornalistas brasileiros. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado. Isso aí é elogio de amigo, não presta muita atenção, não. É verdade. Todo mundo grande sabe. Abraço. Muito obrigado, Rogério. Grande contribuição aqui o nosso canal José Neumann e Pinto no YouTube. Tchau. Obrigado.